E aí galera, beleza? Bom, mais um exercício aqui de Elixir do Exorcismo. Bom, dessa vez vai ser um exercício em que a gente vai trabalhar em cima de strings e pipe operator. Tá? São os dois tópicos que a gente vai aprender nesse exercício. Bem, eu acabei dando uma lida aqui no Readme, ele não traz grandes explicações sobre strings aqui, mas bora lá, né? Ele diz aqui que as strings no Elixir são delimitadas por aspas duplas e que o encoder delas é o TF8 por padrão. Aí aqui ele diz como a gente representa uma string no Elixir e ele diz sobre a concatenação de strings, né? Então, a gente viu concatenação com listas, né, com o operador mais, que tinha aridade 2 também, mas agora a gente está interessado em concatenação de strings, então o operador que a gente utiliza é o menor maior, também tem aridade 2. Né? E aqui a gente faz a construção da string da maneira que a gente quer, utilizando esses operadores de concatenação. Mas ele também diz que o Elixir suporta a interpolação. Tá? Interpolação de string é quando você, de uma maneira bem básica, quando você insere um valor dentro de uma string. Né? E para você fazer isso, aqui no Elixir a gente utiliza essa sintaxe aqui, que é o jogo da velha, abre e fecha chaves. Então aqui ele tem um exemplo de como fazer interpolação de string. Bom, padrão de toda a linguagem aqui ele está dizendo que quando a gente quer inserir uma nova linha, a gente utiliza o caractere de escape contra barra n. E ele está falando que para você trabalhar com textos que tenham mais de uma linha, o Elixir ele suporta uma parada bem interessante que o Python também suporta, que é você trabalhar com 3 aspas duplas. Assim você consegue fazer o retorno de strings multilinhas. Então isso aqui é bem interessante e isso aqui vai ser muito útil no desafio, tá? Ele diz aqui que o Elixir ele provê bastante função para a gente trabalhar com string no módulo string. Então é esse cara que a gente vai utilizar. Bom, quebrando um pouco essa parte de string, vamos entender um pouco sobre o pipe operator. Né? Ele é o operador pipe mais o sinal de maior. E ele vai ser utilizado quando a gente quer combinar, né, chamadas de funções entre si, em que o valor retornado pela função anterior é utilizado para a próxima chamada. Então, aqui a gente tem um caso, a gente tem uma string, eu utilizo o pipe operator, ele vai pegar essa string aqui e jogar nessa função aqui upcase, vai pegar o resultado do upcase e jogar nessa função aqui, que é o operador de combinação, né, de concatenação de strings. E aí, por fim, ele vai ter essa string em uppercase concatenada com essa outra string aqui. Bom, vamos lá fazer o exercício, né? O exercício aqui, ele é bem simples. Ele quer que a gente, baseado em 2 nomes dados pra gente, pegue o primeiro nome e tire a inicial do primeiro nome, a inicial do sobrenome e construa esse primeiro cara, mais a inicial do segundo nome, mais a inicial do segundo sobrenome e construa esse cara aqui. E ele quer que a gente coloque esses nomes aqui dentro desse coração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que ele pede para a gente implementar na tarefa, é uma função que pega a primeira letra de uma string. Bom, muito provavelmente a gente vai ter que utilizar o módulo string para isso. Então, reparem que o nome ele vem deixa eu ver. O nome ele vai vir nesse formato aqui no initials. E ele quer que a gente retorne isso. Mas aqui no first letter a gente vai ter só um nome em específico.
Então vamos utilizar aqui o módulo string. Vamos ver o que ele tem pra gente. Ele tem o string at. Tem o string first também, que a gente pode utilizar. Então vou passar aqui o name. E aqui eu vou utilizar o online syntax, mais simples nesse caso. Beleza, já temos essa função implementada. Aqui ele quer pegar as iniciais dos dois nomes. Então, bem, para a gente fazer isso aqui, eu posso pegar o first name. E aqui a gente vai utilizar o pattern matching que a gente já aprendeu. E o last name. E aí eu vou utilizar o string.split. Bom, basicamente eu preciso passar o nome e o caractere que eu quero utilizar na divisão. Então, usando o pattern matching, o split vai me retornar uma lista. Tá vendo? Eu vou pegar o first name e o last name. E aqui eu posso utilizar a interpolação de strings. Então a gente tem aqui esse cara. Vamos ver como ele quer que a gente retorne esse initial. É o R ponto. Bom, nesse caso eu tô chapando. A gente não vai utilizar isso aqui ainda. Aqui eu também vou utilizar o do online syntax. E aí é simples. É o first letter do name mais o ponto. O initials a gente vai utilizar isso que eu falei, né? Tá. Aqui é o full name. Agora que eu fiz o split, eu vou criar aqui também uma interpolação de string. Vai me dar as duas iniciais. Aqui provavelmente tem um espaço, né, que ele quer. Isso, tem um espaço. Aí a outra. Aí aqui eu chamo a initial com o primeiro nome. E aqui com o último nome, que é o sobrenome. E aqui a gente vai utilizar aquela noção da string, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui melhor, porque eu não quero esse jogo da velha ali. Eu quero exatamente esse cara, ó. Lembra que no Elixir a última coisa que a função que está no corpo da função é o retorno dela? A gente vai se aproveitar disso aqui. Vou tentar formatar. Pronto. E agora a gente vai utilizar a interpolação de string mais uma vez aqui dentro. Interpolação de string. Provavelmente vou ter que jogar esse cara para cá. E a gente vai chamar initials para o primeiro nome. Então, que é o full name 1. E para o segundo nome, que é o full name 2. Aqui ficou meio zoado. Então eu vou aproveitar e criar duas variáveis aqui. Initials 1, que é a chamada para o full name 1. Melhor, i1.
A gente quer poucas letras ali dentro. Initials para full name 2. Aqui eu posso colocar o I1. E aqui eu posso colocar o I2. Belezinha. Provavelmente a gente já tem tudo aqui que a gente precisava implementar. Também um exercício super simples. Fazer o teste. Vou esperar aqui o console trabalhar. Sempre falo que eu vou arrumar isso aqui e não arrumo. Bem, foi um exercício que foi basicamente utilizar a interpolação de string, né? Nada muito complicado. Acho que a única coisa que eu tenho um certo receio de não funcionar é isso aqui, mas como a gente viu o pattern matching, deveria fazer algum sentido, né? Vou dar um mix test. Tá, a gente teve 4 falhas. Isso aqui vai ser bem complicado de ver a falha, cara. Ah, tá. Beleza, já achamos aqui uma primeira falha. Que foi no primeira letra. A gente recebeu essa string aqui. Tá, eu esqueci como é que é o nome. No método que a gente utiliza para tratamento de, de strings. Deixa eu ver aqui. Eu vou jogar ele no pipe operator. Na verdade, até a gente nem utilizou o pipe operator aqui. A gente utiliza isso aqui quando a gente quer remover caractere em branco, trim. Que eu vou jogar para um outro pipe, que é o first. Então a gente vai primeiro fazer o trim, depois jogar para o first. Beleza, reduziu aqui um erro que a gente teve. Agora a gente teve um erro no initials. Ah, tá. Eu esqueci de chamar a função initial para o last name. Então, beleza. X test. Uma falha que foi pro James. A gente também tem que fazer o uppercase desse caso, então vai ficar um montão de pipe. Eu vou retirar isso aqui do notation, do online syntax. Nossa, cara. Ó, pensando em Haskell aqui. E aí o que eu quero é jogar esse cara primeiro pro upcase. Na verdade, depois do trim, a gente joga pro upcase. E o operador pipe string to upcase. Bom, vamos rodar um mix test. Oh, mais um erro ainda. Oh, rapaz. Então o upcase não é nesse cara, né? O upcase ele é depois. Ele é aqui. Então pega a primeira letra e depois eu faço o upcase só no initial. Pelo que eu entendi é isso. Era exatamente isso. Bom, pessoal, não tem muito o que falar desse exercício, né? Foi bem tranquilo de fazer.
E, bom, trabalhamos com string e com pipe operator, né? Pipe operator é bem legal pra gente concatenar operações. Ele não tem um controle tão bom quanto a gente teria, por exemplo, num Haskell da vida com o bind de monads. E aí, se você não entendeu o que eu disse agora, cara, pode relevar, né, pro nível que a gente tá trabalhando aqui. Não era pra você entender isso mesmo de prima. Mas, pro cara que entendeu, vai saber que o operador bind da monad, se alguma das operações falhasse aqui no meio, ele ia retornar falha direto sem avaliar a próxima expressão. Nesse caso, a gente não tem uma programação tão segura, porque muito provavelmente se estourasse erro em alguma expressão aqui, a gente ia ter um erro de runtime, o que geralmente não é desejado, né? Bom, sobre strings não tem muito segredo, praticamente todas as linguagens têm a utilização de template string, aqui ele chama de interpolação de strings. E, cara, as funções de string são padrões também para a maioria das linguagens, então não tem muito o que falar, né? Bom, terminamos por aqui. Até um próximo exercício aí. Até mais, galera.